Caos fotográfico quase sempre nas segundas-feiras ao vivo, mas como teve feriado, eu estou fazendo aqui na terça-feira, juntando... Super Terça é uma brincadeira minha, é o nome que eu gosto, acho bacana, e aí a ideia é de trazer assuntos interessantes na terça-feira, e aí como ontem eu não consegui fazer o caos fotográfico, juntei aqui caos fotográfico, Super Terça, tudo no mesmo dia, aproveitando aí que hoje é praticamente uma segunda, né, depois do feriado, e trazer assuntos interessantes aí para vocês, para quem assiste agora ao vivo, para quem for assistir depois, coisas bem legais que eu separei aqui, também dos últimos dias, né, do que aconteceu, e não tem como não começar falando da morte do Papa, e me chamou a atenção, até publiquei no meu site hoje, talvez você tenha visto essa foto. Tem um momento marcante que todo mundo tem comentado da partida do Papa, mas aquela cena dele na pandemia caminhando, né, e aquele momento marcante, icônico, até compartilhei aqui nas redes sociais também o vídeo desse momento, que eu acho que entra para a história. Mas tem uma outra cena que hoje repercutiu muito, uma imagem do Papa antes de ser Papa. Então, o cardeal Jorge Mário Bergoglio, que se tornaria o Papa Francisco no metrô de Buenos Aires em 2008. Numa cena, numa fotografia tão poderosa feita pelo Pablo Leguizamon, da Associated Press agora, porque na verdade a história da foto é fascinante, assim, e eu coloquei no meu site, está lá hoje, do que eu estava lendo, dessa matéria, que saiu no G1, mas saiu em outros lugares também. Então era um sábado frio de maio, e naquele feriado de Corpus Christi, em Buenos Aires, o cardeal Jorge Mário Bergoglio, né, o Papa Francisco, antes de se tornar Papa, tinha discursado para uma multidão de jovens na Praça Once, da capital lá da Argentina, e no final do evento ele pegou o metrô. A autoridade máxima da igreja na cidade pega o metrô, como sempre fazia, e para retornar à Catedral Metropolitana de Buenos Aires. E é uma coisa bem típica dele, assim, que sempre manteve, mesmo antes de se tornar Papa, hábitos simples. Não era uma pessoa apegada a luxos, mesmo com a posição que ele tinha. Depois, 5 anos depois, ele se tornaria Papa, daquele 2008, naquela cena em que foi fotografado. Mas naquele dia, quando ele estava no metrô, tem uma foto dele muito marcante. Está vestido de preto, sentado num banco de um vagão, em meio a pessoas comuns. E aí o fotógrafo Pablo Leguizamon, 46 anos, que é autor desse clique, ele disse que era um homem que se comportava como que não seguia o padrão de um arcebispo normal, né? Porque o esperado era que ele andasse de carro, por exemplo. E o fotojornalista era freelancer naquele momento, estudando fotojornalismo na capital argentina. Ele foi cobrir o evento em que estava o padre, o arcebispo ali no caso, mas ele decidiu segui-lo até o trem, entrou no mesmo vagão que o cardeal, e ali, aos 29 anos, ele fez a sua foto mais famosa até hoje. E dá para mostrar aqui, não está muito bem posicionado aqui, mas acho que eu consigo mostrar. Vou inverter, tá, para você ver essa cena. Você deve ter visto essa foto. Olha isso aqui, ó. Deixa eu inverter aqui, peraí, acho que eu consigo. Só para mostrar, tá? Vou tumultuar aqui um pouco, mas olha isso. Olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ah, tá aqui, ó. Aqui está a foto do padre, do Papa. Olha essa cena, cara. Eu acho uma foto tão impactante. Muito antes, né? 2008, muito antes de se tornar Papa. A gente está falando do cardeal, né? Que está ali. Podia pegar um carro, né? Podia pegar um carro e ter todo um esquema especial. E foi lá e pegou o metrô. Ele, com esse olhar para a cena ali, é realmente um negócio muito marcante, assim, pelo menos para mim. É uma fotografia, e é a foto da vida desse fotojornalista até hoje. Então ela repercute hoje, né, aparece aí com força. A prova de que uma única foto tem esse poder, né, que pode, de fato, ter um impacto, assim, ter um poder de transformação. Então,
realmente me chamou muita atenção. É claro, para quem está assistindo fica mais fácil, para quem estiver ouvindo, mas no meu site eu coloquei uma matéria, o que eu estou lendo, que traz essa história desse fotojornalista, e me marcou. É um clique que já tinha aparecido para mim tem algum tempo, e me chamou muita atenção, porque realmente é disso que a gente fala de fotografia de impacto, né, de algo que pode mudar a carreira de um fotógrafo. Então, realmente é um negócio fascinante. E aí de notícias aí dos últimos dias, além dessa fotografia do Papa, tem um outro momento, uma outra coisa que eu fiquei me perguntando. A gente sempre vê as histórias do fotógrafo que acompanha um presidente de um país, do Brasil, dos Estados Unidos, não sei o quê. E eu fiquei me perguntando, será que tem um fotógrafo do Vaticano, um fotógrafo oficial do Papa? E aí eu fui ver, eu publiquei hoje uma matéria que mostra que não só tem um, tem vários fotógrafos que já fizeram esse papel. Então fiz uma matéria, coloquei no site hoje, mostrando que alguns dos nomes presentes que fotografaram o Papa Francisco, o Rodolfo Felici, o Francesco Sforza e o Paul Herring, são alguns que, com trajetórias distintas, eles fizeram essa cobertura fotojornalística do Papa Francisco. O Rodolfo ele tem uma coisa curiosa, porque é um fotógrafo que tem a família fotografando o Papa desde o século XIX. Então eles têm uma tradição familiar de retratar o Papa. E ele lançou um livro que chama Papa Francisco, o retrato do Papa do Povo. E aí tem a capa, inclusive está na Amazon e é bem interessante. Outro é o Francesco Sforza, que também fotografa nos bastidores do Vaticano, muito discreto, tinha uma proximidade com o Papa, colaborou com veículos, projetos especiais e também acabou aparecendo em alguma coisa da National Geographic junto com ele, né, acompanhando o fotógrafo David Yoder da National Geographic, que acompanhou ele para entender como que era esse trabalho. E o Paul Herring foi correspondente para a Catholic News Service e acompanhando de perto momentos da história recente da igreja, inclusive a renúncia do Bento XVI, o conclave de 2013 e os primeiros anos do pontificado do Papa Francisco. Então são fotógrafos que cobriram de forma fascinante, muito impactante esse trabalho. E tem muita fotografia do Papa no Flickr, em outros canais, belas fotos. Eu fiz até uma parte ali nessa matéria dos bastidores da fotografia no Vaticano, da tradição centenária da família Felici, que fotografa os retratos, né, guarda retratos desde o Pio IX até imagens digitais de Francisco. Da importância de ter uma postura super discreta como fotógrafo que atua ali no Vaticano. Não pode usar flash. Para quem já visitou lá, ali o Vaticano sabe que eles ficam lá falando que não pode usar flash. E até ficam gritando, no flash, né? Tem isso. E também tem uma série de ritos importantes que o fotógrafo tem que conhecer para não dar aquela escorregada. Também tem que usar equipamento especial, lentes mais silenciosas, ele tem que saber utilizar câmeras de alta precisão. Então é um trabalho bem interessante, mas que tem que ter um equipamento preparado para conseguir fazer aquela cobertura e, claro, o fotógrafo dominar também a utilização de equipamento em situações mais complicadas de escuridão e tudo mais. E o Vaticano entende esse poder da fotografia, porque hoje nas redes sociais, não é à toa, o próprio Papa Francisco tem uma conta no Instagram e é algo super importante para divulgar, para passar a mensagem do Papa, da Igreja e tudo mais. Então é interessante ver como a fotografia tem um papel disso, um papel importante nessa história toda. Eu coloquei essa matéria hoje no site, mesmo aí nesse turbilhão de coisas, achei que valia a pena trazer isso, e foi a notícia mais lida do dia. Foi a notícia mais lida do dia, não à toa, né, por conta de toda a repercussão, dominando a mídia nos últimos dias, né, na verdade, desde ontem, aí, com essa história. E até, na verdade, o Papa dominou nos últimos dias também porque ele esteve lá
fazendo a bênção, né? E só depois então a partida dele. Então é algo realmente marcante. De coisas legais para falar aqui, de conteúdos interessantes, aconteceu uma coisa muito curiosa hoje no grupo. Uma fotógrafa que é referência de fotografia de retratos, família também, tem um trabalho sensacional, muito experiente. Ela apareceu para mim, como acontece com outros membros, comentando de uma IA que faz os agentes de IA. E é uma tendência forte da fase 3 da inteligência artificial na fotografia, que são os agentes de inteligência artificial. Como é que eles funcionam? Então ele faz um trabalho para te ajudar. Então o agente de IA vai ser cada vez mais frequente. Quem já usa a inteligência artificial de forma mais avançada, por exemplo no ChatGPT, pode criar um GPT para ajudar em alguma coisa específica. Legenda, conteúdo para rede social, alguma coisa assim. Mas surgiu uma nova IA recente que está bombando. Ela é por assinatura, ela permite você testar de graça, mas não dá para usar muita coisa, só para conhecer, que chama Manus. Essa Manus, ou Manus IA, ela tem uma capacidade impressionante, ela tem um valor até mais alto do que o ChatGPT para assinar, e essa membro, ela diz, poxa, você sabe se vale a pena, porque ela já assina o ChatGPT e disse que seria interessante, né, de repente, poderia cancelar o ChatGPT e ficar só com esse Manus que ajuda no atendimento, ajuda em várias coisas. Então, e aí você vai pagar mais dependendo de quantos agentes você quer ter dentro do seu negócio. Está só começando essa onda dos agentes de IA, mas veja que tem gente aqui e lá fora já utilizando esse poder da inteligência artificial para ajudar nessas questões. O que é interessante é que no conteúdo que eu fiz para membros, eu mostrei que, na verdade, o ChatGPT e humanos podem e devem trabalhar juntos. E que é uma potência utilizá-los em conjunto, se possível. Agora tem a questão da assinatura. Mas sabendo usar, pode até justificar o investimento que você vai fazer ali nesse tipo de inteligência artificial. No sentido de, se você tiver isso funcionando direitinho, vai te liberar tempo, ter um resultado de atendimento, de marketing, de conteúdo, de estratégia muito poderoso. Então, acaba sendo uma coisa interessante. E eu mostrei isso no detalhe, como pode ser utilizado e quais os motivos, né, para fazer essa combinação. Hoje também teve o anúncio dos vencedores do concurso Spotlink. Então aqui no Instagram do Spotlink News tem a divulgação, eu fiz, está no feed aqui hoje, dos vencedores. Foram 3 fotos vencedoras. Uma do William de Moraes, com retrato, que é o tema da semana agora, diferente das outras semanas. Até então, um concurso de fotografia grátis para você participar. Ele tinha um tema livre, e continua tendo. Então tem o tema livre, você pode participar com uma foto, mas eu abri um tema semanal agora também. Então tem o tema livre, você posta o que você quer, participa com a imagem que você quiser, desde que seja sua. E eu coloquei um tema. Então semana passada o tema era retrato. E o William fez um retrato maravilhoso, que aliás quem vota é a comunidade. A gente tem já dezenas de membros participantes, então ela foi muito bem votada e venceu. O William já venceu em outras também, é muito talentoso, trabalho incrível. E outros dois vencedores que foram escolhas minhas. O Ovídio, com um retrato na rua de um palhaço, uma foto muito interessante. E a outra do Rinaldo Coelho, que fez uma fotografia de rua que mostra uma cena ali do trilho do bonde, alguma coisa assim, bem interessante, visualmente simétrico, uma coisa, ou assimétrico, não importa, mas bonita imagem. E essas fotos saem no site, elas saem aqui na rede social, então tá aqui no Spotlink News de hoje, tem lá no feed, sai na newsletter também e tem uma visibilidade. E é um exercício também, é uma forma de reconhecimento, mas exercício criativo é bacana. E você pode participar sempre aos domingos até às 18 horas para enviar. Como que você participa? Você pode participar na conta do Telegram, que tem lá, aqui no canal de notícias aqui do Spotlink News. Se você entrar lá, você vai encontrar como participar. Mas agora eu estou facilitando ainda mais para você participar. No próprio canal de notícias, tem como você colocar a sua foto lá. Eu coloquei hoje, então fica por 24 horas. Eu vou colocar nos próximos dias também. Você só precisa subir sua foto, tá escrito lá, participe com sua fotografia, alguma coisa assim, você coloca lá e participa. Então fica a dica para você participar e ter esse reconhecimento. Então essa foi
uma das publicações de hoje que eu fiz no site. Eu estou fazendo aqui um apanhado do que eu publiquei nesses últimos dias, né, entre hoje e semana passada também. Uma iniciativa da Alpha, da Sony, Alpha Female Plus. É uma iniciativa com mulheres fotógrafas e, pelo que eu entendo, do mundo inteiro. Uma comunidade online presente no Instagram e no Facebook, com um grupo de Facebook. Ao contrário do que muita gente pensa, grupos no Facebook estão super vivos. O Facebook não morreu, ele está bem vivo, com a parte de grupos principalmente. E tem esse grupo de fotógrafas mulheres. Então é uma iniciativa que valoriza a troca entre elas, de todas as partes do mundo, super bacana, e a Sony incentivando isso também. Achei uma iniciativa interessante, foi uma das notícias que eu coloquei hoje no ar. A outra notícia que me chamou a atenção foi o CEO da Sigma. A Sigma das lentes, e agora com a mirrorless que eles lançaram, a BF. A BF, o BF eu não sabia, quer dizer Beautiful Foolish, que é um belo tolo, uma tolice bela. É uma câmera que tem um lado tolo e belo, porque o lado tolo é da simplicidade dela. Então eu coloquei isso, está no canal de notícias aqui hoje também, do Spotlink News, é só conferir lá. Mas é muito interessante ele colocando esse lado da definição, por que ela foi feita dessa forma, com um design tão simplista, ousado. Muitos fotógrafos não gostaram. Não, imagina trabalhar com isso aí, com essa câmera, não dá. Vai lá, não tem ergonomia, mas que quem testou curtiu. Várias referências aí de testes internacionais. O Marquis lá de fora, que é um dos maiores youtubers do mundo, curtiu muito. E ele critica, normalmente ele desce a lenha. Ele curtiu, mas ele assim não é um mega fotógrafo, ele é um cara que fotografa, mas é um influenciador de conteúdo e tecnologia, né? Mas fotógrafos que testaram curtiram também, e acharam até essa ousadia uma provocação a você focar na fotografia mesmo. Então a Sigma, ela fez todo um branding novo que não é só para a câmera, o design da câmera. O mais incrível, eu achei o CEO da Sigma falar que ela é inspirada, a câmera é inspirada no perfume Chanel número 5. Quem diria, né? E ele explica essa simplicidade, essa relação, as embalagens da Sigma BF. Eu coloquei lá, tem as fotos, ó, o design, uma simplicidade. A loja que eles fizeram em Nova York também, e o CEO fica lá, né? Tem ficado lá para conversar com as pessoas e tudo mais. E os testes estão mostrando que essa simplicidade tola no design, nessa proposta, parece ser um caminho acertado. Então é interessante. Eu não coloquei no site hoje, mas falando dos Estados Unidos, já que essa loja é em Nova York, a Sigma apareceu com força lá, mas está repercutindo no mundo inteiro, equipamentos são caros. As câmeras não ficaram mais acessíveis, elas estão mais caras. O pessoal fala que é fácil virar fotógrafo, mas está caro virar fotógrafo, porque o preço de uma assinatura da Adobe aumentou, câmera está caro, está tudo caro. Né? Tudo está caro e câmera não seria diferente, mas está até pior para a câmera. E o mercado de usados, mas tem usados. Usados, o mercado está aquecido no mundo inteiro. Está caro também. Equipamento usado não está barato. Eu estou falando isso porque nos Estados Unidos agora tem duas coisas que aconteceram. A Fujifilm com questões lá de quem está querendo comprar equipamento dos Estados Unidos está tendo problemas, por exemplo, com equipamentos da Fuji, isso é fato, está aí nos sites de fora. E a outra coisa que chamou a atenção é a DHL, que é tipo a FedEx, né, nos Estados Unidos, é concorrente da FedEx, já definiu que compras de acima de $800 de câmeras eletrônicos serão barradas. Então está acontecendo nos Estados Unidos uma coisa curiosa, assim, já desse efeito das tarifas, né, da nova administração lá nos Estados Unidos. Então a vida dos fotógrafos lá não está fácil. A gente vai entender a repercussão disso mundialmente, globalmente nos próximos meses, né, mas não deve ajudar muito o mercado global também de câmeras. E aí falando de números, de coisas de fotógrafos, eu fiz também um conteúdo para membros da comunidade VIP, falando desse futuro da fotografia profissional com números. Números que mostram uma visão sobre os profissionais que atuam no mercado lá fora. E é uma pesquisa muito abrangente que eu coloquei disponível para membros, para que eles entendam como é que o fotógrafo de vários países e de outras áreas, como é que eles estão lidando com vários fatores, uma visão completa. Achei bacana fazer isso para
Porque assim, a ideia com a comunidade VIP é justamente levar o melhor conteúdo para eles, coisa com curadoria e informações, insights, que não só sobre inovação, inteligência artificial, mas sobre negócios, marketing, branding, e esse é um dos conteúdos que eu coloquei na semana passada. Falando agora em comunidade grátis, né, no Spotlink News, no Telegram, eu criei um tópico lá, porque o Telegram tem uma vantagem ao WhatsApp, né? Você tem os tópicos. Então tem o tópico do concurso semanal, que você pode participar de graça, e eu criei um tópico que é a história da foto. E é muito interessante porque um dos membros da comunidade lá, o Ricardo Savastano, ele publicou uma história da foto dele com o neto. Ele não encontra sempre o neto, e é uma foto dos dois caminhando num sítio para ver alguma coisa bacana que ele ia mostrar para o neto dele, neto de 2 anos. Muito tocante a relação dele com aquela fotografia, uma foto que foi feita e que para ele é muito valiosa. A relação emocional da fotografia e que um clique pode ter muito valor, sobretudo quando traz a nossa história. Então eu criei essa série nova, a história da foto, para que fotógrafos possam contar sobre uma foto pessoal ou não, como é o caso dele, uma foto pessoal, que nem é um clique dele, é um clique que alguém da família fez. E eu achei muito bacana. Qual é a relação que você tem com uma fotografia? E todos nós temos uma história com uma foto. Eu acabei de contar a história aqui do fotógrafo, fotojornalista que fez a foto do Papa, antes dele ser Papa, e é a foto da vida dele. E tem uma história naquela foto. É a mesma coisa. Eu acho fascinante as histórias das fotografias também. Acho que tem muito a se aprender, a se inspirar. E falando em qualidade desses trabalhos fotográficos, eu também coloquei no site os vencedores do Sony Award, o Sony World Awards, que saiu recentemente, a premiação das mais importantes, com trabalhos maravilhosos. Aí você vê o nível, o pessoal preocupado com IA, não sei o que, mas o ser humano e o fotógrafo e a fotógrafa talentosa são insuperáveis, são histórias visuais, reais, espetaculares. E tem um brasileiro lá, tem um brasileiro que ele ganhou com uma série muito forte, e inclusive no destaque aparece a imagem dele. Muito bacana ver o Brasil se destacando nisso. Tá até aqui, ó. Até tô com o site aberto aqui. E Sony World Photography Awards, que é realizado em Londres, tem uma exposição, é a 18ª edição. Então eles anunciaram, e alguns trabalhos que aparecem em destaque. E o brasileiro Gui Christ, ou Gui Christ, né? Ele ganhou com o ensaio Macumba, na categoria Retratos. E são fotos espetaculares que ele fez também. Fotos da série dele, do Gui, pensada para ilustrar a resiliência da comunidade, de comunidades afro-brasileiras diante da intolerância religiosa. E bem bacana. Aí tem a Susan Maezelas recebendo um prêmio pelo conjunto da obra, uma fotógrafa documentarista consagradíssima. E as imagens vão estar em exposição lá em Londres, 300 impressões dos finalistas no icônico Somerset House. Vai ficar de 17 de abril até 5 de maio. Então, é a melhor fotografia do mundo nessa competição, e tem brasileiro lá também. Bacana de ver isso, né? O Brasil entre os melhores do mundo, como deveria sempre ser. O que mais que eu fiz de legal aqui, bacana de conteúdo recente? Eu fiz uma matéria também sobre um estudo de caso de uma fotógrafa que ela conseguiu misturar branding fotográfico, emoção, propósito, e é o exemplo perfeito do branding fotográfico que eu tenho falado. E ela criou um produto novo, pelo menos eu nunca tinha visto nada parecido. Ela fotografa no mundo inteiro, e é uma fotógrafa talentosa, de família, de casamentos, enfim, ela faz um pouco de tudo. E ela teve uma ideia tão feliz com famílias, eu coloquei isso lá para membros, mostrar que sim, dá para criar produtos novos pensando no seu público, nos seus clientes, e ela desenvolveu isso. Eu achei muito bacana, e a gente vê aí que tem espaço sim para criar produtos novos, combinando a sua autoria, né, a sua assinatura fotográfica com marketing, com propósito, e sem parecer uma coisa criada só comercialmente. Então sim, é possível. Tá o exemplo lá que eu mostrei recentemente para os membros da comunidade. Teve uma que repercutiu, foi uma das mais lidas da semana, uma fotografia que não foi feita. Então o que aconteceu? Uma decisão judicial, ela
acabou pedindo uma indenização para o casal, porque o fotógrafo de casamento não fotografou a avó do jeito que eles queriam. Não é só a questão da foto não ter sido feita, é do jeito que ela foi feita. Então, isso tem acontecido na jurisprudência no Brasil sobre fotografia, já aconteceu com aniversário também. A qualidade da sua, além da não entrega de determinadas poses, ou fotos que se espera, né, de ter aquele registro para o álbum, posadas com os parentes, a qualidade fotográfica. E eles tiveram que indenizar o casal por conta disso, né, essa empresa aqui de São Paulo. Então fica o alerta. Aí teve fotógrafo falando que foi exagerado, que não, mas assim, pode ter sido exagerado, mas é algo que está acontecendo. Então a gente tem que prestar atenção. Outra coisa que eu fiz de matéria, a Adobe vai fazer o seu primeiro Summit no Brasil, com foco em IA, com foco em várias tendências, né, do que eles têm mostrado aí. A Adobe investindo pesado em inteligência artificial, comprou uma nova empresa de IA aí com Avatar. É uma empresa que está focada em várias questões. E ela está olhando mais para o Brasil, me parece, porque eu tenho visto até fotógrafos sendo patrocinados agora pela marca, pelo menos parece, e vindo com esse evento. Eu recebi o release e publiquei porque eu achei valioso ver que a Adobe vai fazer um evento para o mercado brasileiro. Então teve uma edição em Las Vegas, agora vem para o Brasil, vamos ver como vai ser, mas bacana a novidade. Outra coisa que eu publiquei, aqui já caminhando para o final, eu testei o novo Veo 2 do Google. É uma IA de vídeo grátis, disponível dentro de uma das ferramentas do Google. Impressionante. Eu publiquei, numa das redes sociais que eu publiquei, o pessoal questionando se aquilo era IA mesmo. É IA. E você consegue fazer vídeos até um pouco mais longos do que outras IAs de vídeo. E é impressionante como o Google está vindo agressivo também, né, para essa parte. Porque ele já tem um gerador de imagens muito realista e agora com vídeo. E disponível grátis. Então eu mostrei para os membros o que eu fiz, quais são as vantagens e por que é uma ferramenta poderosa para contar história. Você pode colocar uma foto real lá e animar e tudo mais. Então é bacana a gente ver esse tipo de coisa acontecendo. Eu fiz uma matéria também sobre outros fotógrafos brasileiros em destaque lá fora. O Andrei Polese, ou Andrei Polesse, ele vai ter a obra dele, uma fotografia maravilhosa, exposta no evento de Independent Photographer, que acontece lá fora, e ele representando o Brasil nessa premiação internacional. Super bacana de ver também, né, o Brasil com essa visibilidade, né, com grandes nomes ou nomes, talentos da fotografia brasileira tendo o devido reconhecimento em várias frentes, tá? Isso tem acontecido, premiações de casamento, de parto, de família, e a fotografia brasileira de alguma forma presente e sendo celebrada, né, no mundo inteiro. Eu fico muito feliz de ver isso, porque pô, é bacana, né? A gente sabe quanto os fotógrafos e fotógrafos brasileiros são talentosos, e esse reconhecimento é importante também, né? Que mais que eu fiz de matéria aqui? Teve a mentoria coletiva que aconteceu na última quarta-feira. Foi muito bacana. A mentoria coletiva faz parte da comunidade VIP que a gente criou e foi uma mentoria que é em conjunto, tem uma breve apresentação minha e aí teve a apresentação de um membro mostrando algumas das IAs que ele utiliza, poderosas para vídeo, para foto. Ele demonstrou lá para os membros. Tivemos também como é que um fotógrafo de moda, que faz parte do grupo, começou a utilizar a IA para os clientes e também está fazendo um projeto autoral utilizando a fotografia analógica combinada com IA. Enquanto tem uma galera criticando ou desconhecendo o que é possível fazer, tem uma galera explorando e desbravando novas possibilidades. E a fotografia sempre foi... A boa e a má notícia é que a tecnologia está no meio da fotografia. A boa notícia é que é algo do nosso tempo. E a tecnologia não vai fugir, não vai para lugar nenhum. Ela vai continuar aí, só vai continuar se transformando. Se você tem alguma dúvida que a fotografia é movida por tecnologia, você está, assim, sério, reveja seus pensamentos em relação àquilo que a gente faz no nosso mercado. Fotografia é movida por tecnologia, a gente fotografa com uma ferramenta, uma câmera, e utiliza outras ferramentas para ajudar nisso também. Logo, se é movido por tecnologia, a única certeza é que vai mudar com mais intensidade daqui para frente. É uma tecnologia, assim como o analógico é uma tecnologia.
e não sumiu. São mais camadas que a gente... Eu tenho falado isso, eu vou repetir com frequência. Não é que a IA vai tomar conta e vai fazer o resto sumir. Ela está sendo... Eu acabei de falar de um fotógrafo do grupo que ele faz fotografia de moda, mas ele também fotografa analógico e está combinando para fazer projetos autorais usando a IA. E não deixou de fotografar com o digital. Não vai deixar de fazer as coisas dele. São camadas. Então tem a fotografia digital, tem a fotografia analógica, tem a IA fazendo parte, misturando com tudo, tem vídeo, tem gente fotografando só com smartphone, ou filmando com smartphone, e gente combinando foto e vídeo. São várias camadas. E a complexidade do nosso negócio, ou dessa arte, é justamente essa mistureba toda. E como é que você se segura no meio de tudo isso? E ser relevante, coisa e tal. Daí a importância de você mergulhar em si mesmo, olhar para o mercado, ver o que não é feito, fazendo aquilo que você acredita para oferecer algo, tentar fazer algo novo. E que pelo menos tenha a sua cara para você se sentir satisfeito com aquilo que você faz, mas que atinja um público que também entenda e valorize aquilo. Não é esse o ideal? É isso que a gente busca. Então, eu acho que esse é o desafio, né? Como é que eu encontro a minha estética, a minha cara, num ambiente tão cheio de complexidades como existe agora. E a tendência, e aí também é uma má notícia e boa notícia. A má notícia é que essa complexidade ela não vai reduzir. Ela vai aumentar. Pode pegar aí. Volta 5 anos, quantas coisas que não tinha 5 anos atrás? Quantas coisas tem agora? Você acha que vai ter menos coisa daqui 5 anos? Vai transformar ainda mais. Então, a tendência é qual? É a gente ter que estudar mais, se adaptar mais. Você pode manter tudo que você faz agora e não querer aprender nada. E ok, é uma decisão sua. Mas a história nos mostra que isso normalmente não dá bom, como o pessoal diz, né? Então é para prestar atenção. E tá ficando cada vez mais rápido. Aí tem um pessoal que fala, mas isso é papo de guru. Isso é papo de guru. Falar que tá rápido é porque daí você não tem tempo para pensar. É verdade, é papo de guru também. Mas os fatos estão aí. Os fatos, a galera que está abraçando, vendo e descobrindo e testando, vai concordar e não são gurus. Tem lá dezenas de membros do grupo que estão conectados com isso e outros fotógrafos, não só do grupo, de gente que eu acompanho, que está nessa intensidade, vendo o quanto as coisas estão rápidas e se transformando. E não vão esperar ninguém. E tem oportunidade nisso, porque é você criar, seja foto e vídeo misturado, usando IA ou não, usando analógico, ou só smartphone, ou sei lá, o óculos com câmera, não sei. Mas você poder fazer algo do seu tempo, algo que um cara de 30 anos atrás não poderia fazer. Fazer uma arte, uma fotografia do nosso tempo, e essa fotografia envolve muitas coisas, né? É algo para a gente pensar, mas fica aí o meu alerta para que você esteja preparado e aproveitando tudo que é possível, né, da gente fazer com isso. Eu também fiz um conteúdo semana passada, nem falei aqui, da IA do Kling, né? O Kling é uma IA chinesa, olha só como a coisa mudou nessa coisa da IA. Só da coisa da IA você tem uma ideia. O Kling surgiu não faz muito tempo. É uma IA de vídeo. Mas agora ele também tem uma IA, tem algum tempo já que ele tem uma IA para gerar imagens e competir com o Midjourney. Eles acabaram de lançar uma versão nova do Kling 2.0 e o Colors também 2.0, que é ainda mais realista, para competir com todas as IAs, com recursos que permitem você fazer a imagem estática ou em movimento, ter um controle total da história, e ela está mais fotográfica ainda, mais realista. Mas você pode colocar uma imagem sua real lá e animar aquela imagem. É impressionante. O ChatGPT, em coisa de um mês, ele lançou uma nova versão, poderosíssimo, que está aí disponível. Não deu nem 2 semanas, já tem coisas novas na parte de imagens, de novo, do ChatGPT. Coisas como, por exemplo, que eu não tinha visto. Você tem uma imagem desfocada. Agora você pode jogar no ChatGPT e pedir para ele focar a imagem. Então ele vai focar. Ele permite fazer coisas de edição que não estavam... Aí tem gente que fala, mas não é fotografia que ele está fazendo, porque ele pega e muda a imagem. Tem gente que está conseguindo ter um controle melhor disso, mas o fato é que o ChatGPT descobriu o poder da imagem para ajudar o ChatGPT a crescer e chegar no 1 bilhão de usuários que eles querem chegar até o final do ano. Eles cresceram muito nas últimas semanas, vão continuar crescendo, assinantes, coisa e tal.
E a fotografia tem um papel importante nisso. Então, a parte do ChatGPT é impressionante. Realmente é um negócio assim surreal o que você pode fazer utilizando a ferramenta. O Sora, que está disponível dentro do Plus também, pelo menos no meu Plus está disponível, é um negócio impressionante também, que você pode fazer coisas fantásticas utilizando a IA para vídeo, para imagens. Então, para a gente prestar atenção. E que mais? Que mais que eu... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Usando o chat, eu não sou programador. Usando o ChatGPT, semana passada, eu fiz a primeira parte de um atendimento inteligente, de canal inteligente para usar aqui no meu Instagram. Então, se você for no link da bio aqui, tem lá Fale com o Léo. E basicamente eu criei aquela página utilizando a IA como consultor e me conduziu para criar aquele sistema e chegar para mim uma mensagem sem ser via WhatsApp ou só no meu site. Achei fascinante. E eu não sei programar. E o ChatGPT me ajudou. Então essa parte para criar ferramentas, usar para coisas que você gostaria e nunca conseguiu, acaba se tornando uma super potência mesmo para te ajudar nisso. É impressionante, realmente, o que você consegue fazer agora. Então, na verdade, eu realmente não acho que a IA e o próprio ChatGPT, tem muita gente preocupada, vai acabar com o trabalho do fotógrafo, do designer, não sei o quê. Eu acho que não, acho que mais tem um lado também, não dá para fechar os olhos para a parte da mediocridade. A mediocridade tende a ficar pelo caminho. Para os fotógrafos e fotógrafas que estão sendo afetados diretamente, áreas que são afetadas, por exemplo, produto. Produto é uma área que não tem como dizer que não está sendo afetada por esses avanços da IA. Retrato também. Para o retratista que não investir nessa experiência, em valorizar e ter uma marca forte, vai ser complicado. Então, coisas para a gente pensar. Tem muita coisa acontecendo e a gente tem que prestar atenção nessas possibilidades. Né? Mas, enfim, basicamente é isso. Eu trouxe um pouco de tudo que tá tudo no meu site, tudo que eu comentei aqui em fibalelsaldanha.com e muitos conteúdos grátis lá para você curtir cultura, fotografia, tem coisas com smartphone, as principais plataformas, o que tem sido feito em inteligência artificial voltados para o nosso mercado da imagem. Fica o convite para você acompanhar. Tem várias formas de você acompanhar. No site entrando sempre é um caminho. Você pode assinar minha newsletter grátis e receber na sua caixa de e-mail, né, também. Você pode assinar o canal de notícias aqui do Spotlink News. Está crescendo o número de assinantes, porque eu tenho publicado notícias ali, facilita, o cara recebe na hora. Enfim, acompanhar o feed aqui do Instagram do Spotlink News, ok? Então, basicamente é isso. Agradeço aí a sua audiência, para quem for ouvir depois no Spotify, na sua plataforma de áudio preferida, e também no YouTube. Meu muito obrigado aí pela audiência de todos, e boa noite, boa semana. Tchau, tchau, até a próxima.